Você que é religioso, né, que segue doutrinas de alguma religião, como diz o sábio, que é mais doutrina de homens do que doutrina de Deus, assim está escrito lá, Marcos 7, o verso 7. Ou você é um cristão seguidor do caminho. São duas coisas totalmente diferentes. De ser religião, seguir doutrinas religiosas é uma situação. E ser um cristão seguidor do caminho e não religião já é uma outra situação. Quem é o caminho? O caminho é Yahushua, de 500 anos para cá, transliterado Jesus, o Messias. Mas você que costuma, de tempos em tempos, à meia-noite, na calada da madrugada, ou 3, 4 da manhã, onde todos a tua residência está dormindo, mas o teu sono foge. Aí você deseja fazer uma oração ou uma reza. Você senta na cama e costuma meditar. Parabéns por essa atitude. Milhares de humanos têm esse procedimento e esse é louvável. Mas eu te pergunto, a quem você está orando na madrugada? Orando ou rezando? Que são duas coisas totalmente distintas. Reza é uma coisa, oração é outra. Geralmente a reza é escrita num catecismo, aí no livro, onde os seus adeptos falam as mesmas palavras vez após vez repetitivo, como se o Eterno fosse surdo. Mas não é por aí. E a oração é tipo uma conversa entre dois amigos, sem precisar repetir palavra. Simples assim. Aí eu te pergunto, a quem você está orando ou rezando? Ao Criador, o soberano universal Yahweh, junto com seu filho Yahushua, Jesus, transliterado, depois de 500 anos para cá, Jesus, o Yahweh. Isso mesmo, as pessoas que têm o desejo, sede e fome espiritual de comunicar com o Eterno. Mas será que milhares de pessoas estão se comunicando com o Eterno da maneira correta? Analise. Que quem pesquisa não surfa na onda do outro, como diz, né, um sábio. Exatamente isso. Aí eu te pergunto, a quem você está orando ou rezando na madrugada? Simples assim. É interessante, né, mano? Acredite, muitas pessoas, ao longo dos milênios, séculos, décadas, em vez de prestar devoção exclusiva para Yahweh, o Eterno, né, junto com o seu parceiro Yahushua, de 500 anos para cá, transliterado Jesus, as pessoas estão dirigindo suas orações para ídolos, imagem. Será que isso é correto? Um grande sábio disse a seguinte palavra. E esse sábio diz que muitos humanos deixariam de devotar e prestar devoção exclusiva para o Eterno, o Criador de todas as coisas, ia fazer sua devoção para as criações, né, como imagem de animais, de sol, de lua, de anjos, né, de humanos e répteis. Será que isso é correto? Assim está escrito lá, Romanos, capítulo 1, versos 25 e 26. Isso mesmo. Pois o Eterno, um dos seus mandamentos que está lá a Torá, que são cinco livros que está dentro do Velho Testamento, como conhecidas escrituras hebraica, aramaica, que de Gênesis a Deuteronômio, que na mitologia grega fala, são 5 pequenos livros, mas será que são 5 pequenos livros mesmo? Ou são 5 grandes livros? Então, isso mesmo. Um desses mandamentos diz o seguinte: eu, Yahweh, o Todo-Poderoso, exijo devoção exclusiva. Assim está escrito Êxodo, capítulo 20, o verso 5. Exatamente. Isso é mais do que justo. Ademais, como diz o grande sábio, digna Yahweh, o soberano universal, de receber toda a honra, toda a glória, que ele criou todas as coisas, e todas as coisas vieram à existência por meio dele. Assim está escrito Apocalipse 4, 11. Isso mesmo.
Então, milhares de pessoas, ao longo dos milênios, séculos e décadas, em pleno século XXI, está devotando, dirigindo as suas preces, suas rezas, suas orações a ídolos. Será que Deus aceita todo tipo de adoração? Raciocina um pouco. Para você ter uma ideia, existe uma história no livro de Isaías, eu sempre memorizado. Ela fala o seguinte, que um certo lenhador pegou seu machado, colocou no ombro, foi para a floresta e lá ele cortou uma madeira, um cedro. Ele levou essa madeira para sua residência, chegou lá, metade da madeira cortou, colocou no fogo, no forno a lenha, cozinhou o pão e comeu. E outra metade da madeira, ele esculpiu um ídolo, que tem semelhança de um ser humano. Tem boca, não fala, tem nariz, não cheira, perna, não anda e etc. Depois que ele encheu o bucho, encheu a pança, aí ele passou a rezar, agradecer esse ídolo de madeira, que nada vale, como se fosse o Criador do Universo. E certamente o Eterno Soberano Universal, lá no Inter-Universo, na sede celeste, geralmente ele viu essa cena e ficou, decepcionado. Em vez de cidadão agradecer ao pai da física quântica, da matemática, e o Criador Universal, ele passou a agradecer pelo esse pão, pelo esse ídolo que ele mesmo fez. Será que isso é correto? Como diz um sábio, que os ídolos das nações geralmente são de prata, de ouro e etc. E hoje são gesso, que é mais barato. Inclusive, um grande sábio diz, quem devota esses ídolos, como se fossem divindades protetoras, ele é igual um ídolo também. Assim está escrito lá no Salmo 115, o verso 8. Inclusive, o próprio Eterno, o Soberano Universal, ele disse a seguinte palavra, é em vão que vós persiste em me adorar, que vós segue a doutrina, a tradição de homens, e não a de Deus. Isso o Eterno disse para os religiosos, desde a época do primeiro século e até hoje. Assim está escrito lá, Romanos 7, versos 7 e 8. Simples assim. Porque o Eterno exige devoção exclusiva. Inclusive, eu quero falar aqui de dois personagens fantásticos, mano. É Albert Einstein e o Spinoza. Esses dois teólogos, filósofos, matemáticos, são dois caras notáveis, que eu tenho um grande apreço por esses dois personagens. Embora que esses dois caras, Albert Einstein e Spinoza, eles não eram politeístas, porque eles não acreditavam e não devotavam a algum tipo de Deus, ou ídolos, que as religiões devotam, ídolos semelhantes a anjos, semelhantes a artistas, enfim, divindades, como supostos protetores da floresta, tipo imagem de índios, ou imagem de águia, leão. Eles não eram politeístas, eles não acreditavam nos deuses das religiões, das nações, pois tanto Albert Einstein como Spinoza, ele era semi-monoteísta. Eles acreditavam num Deus, sim, mas não da forma que as religiões acreditam. Tanto Spinoza como Albert Einstein acreditavam num Deus da física quântica. Ambos, esses dois cidadãos, quando eles pegavam uma folha de uma planta, eles olhavam. Dá-se a entender que o olhar desses personagens é como se fosse um microscópio de uma grande frequência. Ele começava a ver nessa folha o quê? Ver as partículas, as células, os átomos, os elétrons, os nêutrons, os prótons, e dentro dos prótons, dá-se a entender que eles viam também os quarks, e dentro dos quarks, o bóson de Higgs, chamado partícula de Deus, um nome bem apropriado. Então era assim que ele viu o Eterno, é assim que nós que professamos ser seguidores do caminho, devemos ver o nosso Criador, o Pai da física quântica, da matemática, e está em tudo, em todos, na planta, nos animais, simples assim. Inclusive, olha só o que Albert Einstein falou sobre
a pessoa de Yahushua, de 500 anos para cá, transliterado em Jesus, ou Messias. Albert Einstein diz a seguinte palavra, até escreveu no papel aqui, ó. Ele falou o seguinte, que ninguém pode negar o fato de que Jesus, Yahushua, existiu, nem que seus ensinamentos sejam belos, ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes. Ninguém os expressou tão divinamente. Muito, mandou bem Albert Einstein. Agora o Spinoza, o que ele diz? Né? Sobre a pessoa de Jesus, transliterada, eu sei Yahushua, no hebraico, aramaico, e de 500 anos para cá, transliterado Jesus, o Messias, o Emmanuel. A Spinoza diz, ele, Yahushua, né, transliterado de Jesus, ele foi a manifestação suprema, mais humana da sabedoria divina. E foi o homem sábio que, mais do que qualquer outro, que se identificou com o Espírito de Deus. Por isso, deve ser considerado como modelo para a humanidade no seu todo, não perdendo a sua condição humana. Simples assim. Dois grandes homens, Albert Einstein e Spinoza, hermanos. Assim, ao longo dos anos, dos séculos, milênios e décadas, as pessoas têm devotado todo tipo, né, de animais. Por exemplo, existem religiões que devotam um bezerro, né, como se fosse uma divindade, um protetor. Mas será que isso é correto? E outro exemplo, uns devotam-se, né, um ídolo, a imagem de um humano, uma suposta divindade, ou suposto Deus. Mas será que isso é correto? Não tem nada errado. Qualquer ser humano tem um bezerro na sua estante, né, ou um cavalo, ou uma zebra, ou um leão, ou ter na sua estante uns bonequinhos que representa assim, né, um atleta, um cantor, tem lá, não tem nada errado, né? Tem vários animais, tem pessoas que colecionam esses animais, nada errado. O problema é quando o ser humano pega uma imagem, um ídolo de um bezerro, ou de um ser humano, ou de um sol, como esse aqui, por exemplo, ó, né? Um grafiado que eu mesmo fiz ali um tempo atrás, e começa a devotar, né, a lua, o sol, ou a imagem de um suposto anjo. Não importa, nem que seja a imagem que se diz imagem de Yahushua, o Messias ou Emmanuel. Não importa. O próprio Deus fala que existe devoção exclusiva. Inclusive, numa ocasião, o próprio Eterno disse a seguinte palavra: eu sou Yahweh, esse é meu nome. Minha glória, minha honra, não darei a ídolos, não darei a imagem alguma. Assim está escrito, Isaías 42, verso 8. Simples assim. Inclusive, cada animal desse planeta tem sua peculiaridade, né? Por exemplo, são fascinantes, os animais são nossos irmãos de criação. Ademais, o pai da física quântica, Yahweh, o soberano universal, junto com o seu ajudante, o Messias, Jesus, ele criou os animais, preparou a nossa grande nave-mãe, nosso planeta gigantesco, com toda a sua biodiversidade, para depois receber o humano, construir o humano. E todos os animais são nossos irmãos. Numa ocasião, Yahushua disse a seguinte palavra: quem quebra a nuca de um cão é a mesma coisa que quebrar a nuca de um homem. Assim está escrito. Simples assim. Os animais são nossos irmãos de criação. A única duas diferenças entre os animais e a humanidade são a racionalidade. Os animais são irracionais, os humanos são racionais, óbvio. E a forma física, a forma estrutural. Mas por dentro somos iguais. A posição dos pulmões, o sistema respiratório são iguais. Os animais são nossos verdadeiros irmãos de criação. Simples assim. Muita gente ainda não percebeu
É uma maravilha você ter um pet na sua residência, mano. Já pensou você tirar um sono na sua rede, cara? Um pet do seu lado, dormir junto com você, mano? Você já olhou profundamente no olho do seu pet? Do seu cachorrinho, do seu gato, mano? O seu pet, cara, olha pra você com um olho de amor, amor sincero, mano. Não aquele amor hipócrita de humanos para humano que muitas vezes acontece. Os animais realmente amam seu dono, porque eles são nossos parceiros e nossos irmãos. Ambos os animais e humanos e a natureza, ambos foram criados pelo Pai da Física Quântica para que ambos possam viver junto de eternidade em eternidade. Milênios a fio nesse planeta aqui, o nosso interuniverso, que de certa forma aqui já é o reino filial da sede, da central, porque lá é a matriz, é a sede, e aqui é o reino filial do Eterno, que em breve vai ser retomado a administração plena pelo o Yahushua, designado pelo seu pai Yahweh, o soberano universal. Ele vai administrar esse planeta como administra o céu. Assim está escrito, né, Mateus 6:33, que é igual Daniel 2:44, e a conclusão em Apocalipse 11, verso 15. Exatamente. Então, seguindo o raciocínio aqui dos animais. Inclusive, não tem nada errado, qualquer pessoa, mesmo sendo religiosa ou não, ele ter um bezerro na sua estante, ele ter, assim, uma imagem, né? Falando em imagem, uma escultura, né? Ou seja, de uma águia, de um bezerro, ou de uma coruja lá, não importa. Ou tem, assim, uma estátua de um bode, ou de um índio, que muitas vezes alguns religiosos falam que ele tem a estátua de um índio, ele passa a devotar como uma divindade, fala que é o protetor das florestas, mas será que é isso mesmo? Então é isso, galera. Por exemplo, a lagartixa tem uma peculiaridade incrível, mano. A ciência observou as patas da lagartixa, mano, gruda aqui nas paredes, mano, se liga aí. As ventosas, né, foi objeto de pesquisa para fazer equipamentos, segurar placas de cerâmica, porcelanato, vidro. Foi fato de estudos através dos cientistas. Inclusive, um dos cientistas mecânicos de aeronave, ele fez o seguinte, visto que, isso mesmo, aí ele querendo projetar uma aeronave. O que ele fez? Ele saiu para a natureza, com a sua calculadora, a sua planilha. Ele chegou no rio e viu um peixe, né, nadando ao contrário da correnteza do rio. Só que aquele peixe estava parado ali. E a água passava sobre ele e não empurrava o peixe para trás. O que será que esse peixe tinha? Ele falou, mano, isso aí é uma mecânica fabulosa. Ele passou a observar porque a água batia, passava sobre o corpo desse peixe e não empurrava ele. Ele pesquisou e analisou que esse sistema da natureza ele pode ser aplicado na aeronave, na sua fuselagem, para pegar mais velocidade. Então, muitos animais desse planeta foram objeto de pesquisas científicas. Veículos, a aerodinâmica de veículo foi projetada através de alguns animais, peixes, por exemplo. Incrível que pareça, mano. Então é isso, pessoal. Os humanos e seus parceiros, os animais, os pets. Exatamente. E todos nós somos um aqui nesse grande e gigantesco planeta Terra, com toda a sua biodiversidade. Inclusive o Eterno falou numa ocasião que o Eterno, o próprio Eterno disse que ele não criou esse planeta Terra simplesmente para nada, mas que ele criou mesmo foi para ser habitado. Habitado por quem? Os humanos e os animais. De eternidade em eternidade, mano. Isaías 45:18 ou 18:45, alguma coisa assim. Então é isso mesmo, pessoal. Se você
procurar esses conhecimentos, aprimorar sua fé, se evoluir espiritualmente, né? Enfim, você consegue encontrar esses conhecimentos. Se tu procurar, como uma procura prata e ouro, escondido tu encontrarás. Assim está escrito Provérbio 2, no verso 2 a 6. Simples assim. E procurando o Eterno da maneira certa, né, aprendendo no seu manual de instrução, o grande livro de todas as épocas, a Torá, que está dentro do Velho Testamento, que é de Gênesis, Apocalipse, e o Novo Testamento chamado Escrituras Grega Cristã, o verdadeiro manual do Eterno para com a humanidade. É só pesquisar, junto com o instrutor, que te mostra o que já está pronto. Simples assim. Que o bom professor é aquele que mostra para o aluno o que já está pronto, que já existe, e ajuda o aluno a raciocinar. Ele não tem que convencer nada, né? Ao contrário, convencer o aluno, em hipótese alguma, mas simples, mostrar o que está pronto e deixar o aluno tomar a decisão, simples assim. Inclusive, um grande sábio disse a seguinte palavra: que os verdadeiros adoradores de Yahweh, né, eles procuram adorar Yahweh em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando os tais para em adorar em espírito e em verdade, não em através de ídolos ou imagens, em hipótese alguns. É exatamente isso. Para você ter uma ideia, eu vou te contar aqui uma ilustração, ou hipérbole. Digamos que você é um Deus poderoso, ou uma deusa poderosa, e você pedisse para suas recém-criadas, né, criaturas semelhantes a você, né, em todos os aspectos, né, digamos, no amor, justiça, sabedoria e poder, que você transferisse esses pilares para suas criações, correto? Aí você fala para suas criações: olha, visto que eu te criei, te coloquei num lar com toda a sua biodiversidade, eu posso te pedir devoção exclusiva, mas quando você precisar de mim, você me pede só a mim para que eu possa ajudá-lo para todo sempre? Em suas criações, sim, meu mestre, eu vou lhe prestar devoção exclusiva. Beleza. E depois, isso mesmo. Aí você pedisse devoção exclusiva para suas criações. Aí depois de muitos anos, você descobrisse que essas mesmas pessoas que lhe prometeu devoção exclusiva estaria devotando, adorando imagem de bezerro, de pedra, de águia, corujas, índios, leão. Como você se sentia? Um deus, uma deusa feliz ou trair? Simples assim. Então é isso, pessoal. Pois o Eterno deixou bem claro lá acho que foi o segundo mandamento lá na Torá, né? Êxodo 20, o verso 4 e 5. Ele falou: não faz para ti imagem alguma, semelhança do que há no céu ou na terra. Tipo, no céu assim, como imagem de aves, de pássaro, ou de anjo, ou suposta imagem de Yahushua, né? Deus, Jesus e Yahushua disse: ninguém vai ao Pai Celestial a não ser por mim. Simples assim, não através de ídolos ou de imagem, como diz um sábio. Onde está a devoção do homem, aí está seu Deus. Eu te pergunto, a quem você devota? Simples assim. Não basta o cara falar: olha, eu tenho essa imagem aqui, esse ídolo. É como se fosse a foto da minha mãe, de um pai, um avô que morreu. Mas será que é igual? Que ninguém de sã consciência vai pegar a foto de um avô, um tio que morreu e colocar lá num canto, num oratório, numa caixinha, com vela, incenso, e estabelecer comunicação com essa foto como se estivesse viva. Ninguém de sã consciência faria isso. Mas ao contrário, conforme eu falei, nada errado a pessoa ter imagem de animais, de gesso, de pedra, de ouro, quem for rico, não tem problema. Um problema é quando as pessoas pegam um ídolo de um leão, de um bezerro, ou coruja, ou enfim, seja qual for o animal, e passa a tratar de um modo especial. Por exemplo, existem religiões no mundo que eles colocam assim a imagem de um ser humano, tipo no oratório, assim,
um cantinho, uma caixinha, e no pé desse ídolo os caras colocam cachaça, aguardente, dinheiro, incenso, e começa a prestar devoção exclusiva. É isso que é o perigo. Porque o Eterno diz o seguinte, lá, não coloque dentro da sua casa algo devotado à destruição. Você deve ter repugnância ou nojo desses ídolos, que é algo devotado à destruição. Assim está escrito em Deuteronômio 7, o verso 25 e 26. Veja aí. Simples assim, amigo. Então o Eterno exige devoção exclusiva, certo? Porque ele é o pai da física quântica, da matemática, conforme eu falei agora há pouco. Digno e ao soberano universal, e receber toda a honra, toda a glória. Porque ele criou todas as coisas, e todas as coisas vieram à existência por meio dele. Do macro ao micro, do micro ao macro, do universo e suas criações, a um bote de rings encontrado nos quarks. Também chamada partícula de Deus, um nome bem apropriado. Simples assim, hermanos. Até o próximo vídeo e fica com Deus.